Mas há um mistério muito lindo, e ele é lindo demais, sobre Levi. Porque as pessoas vão me falar assim, e Levi, Samuel? Onde que está Levi? Levi fica no centro, né? Você fala, e onde que ele nasce? Bom, Levi, ele era um gêmeo, né? Ele era gêmeo, irmão gêmeo de Simeão. Existe um mistério, e isso depois é uma live só para gêmeos, tá? E a gente pode falar um pouco de direita e esquerda. Não são todos, tá? Mas assim, existem gêmeos que ambos nascem destros. Existem gêmeos que há uma porcentagem interessante que eles nascem destro e canhotos. E existem aqueles que nascem dos dois canhotos. Os cientistas eles ficam loucos porque quando eles começam a tentar pesquisar, eles percebem que às vezes os pais não são canhotos. E mesmo assim, do nada, nasce um gêmeo, um destro e um canhoto. Eles ficam tentando procurar lá, eu estava lendo assim, é interessante. Como os caras não acreditam muito em Deus e nessas coisas que são metafísicas, espirituais, eles ficam meio loucos, assim, falam, mas isso aqui não bate com a nossa regra de ciência, do nosso conhecimento. Eles ficam meio assim. E eles ficam mais loucos ainda quando existem dois gêmeos que ficam os dois canhotos. E os pais nem são, não tem pai canhoto. Eles não entendem. Eles ficam meio assim, né? Existe, claro, uma pequena porcentagem, uma pequena probabilidade, que quando um dos pais, ou pai e mãe, são canhotos, o filho, ele nasce canhoto. Mas, mesmo assim, se mantém um número muito pequeno de canhotos no mundo. E aí o grande mistério, o grande segredo. Todos os canhotos, com exceção dos que nascem no mês de Sagitário, ou a época de Sagitário, que eu vou falar para vocês, a época de Sagitário, que é a época até comum que, quando você vai em uma revistinha de horóscopo, você vai ver, né? Que, por exemplo, o Áries, 21 de março a 20 de abril. Aquela que você consegue observar ali, tá? Por exemplo, de Sagitário é 22 de novembro a 21 de dezembro. Tribo de Benjamim. E eu vou colocar uma pesquisa aqui, que vocês vão olhar sem falar, uau. Quando Deus revela, é Deus, cara, que revela. Não é o homem, não sou eu. Eu não posso pegar e inventar algo e vir aqui para vocês e falar. Eu estou perdido se eu fizer isso. Deus vai cobrar de mim. Mas quando é Deus que ele mostra para você, as coisas elas encaixam assim, são harmoniosas, e fala, uau! Né? E é toda a glória a ele. Que eu sou pecador. Inclusive, por ser canhoto, significa que eu pequei muito. Eu errei muito. Mas não importa isso. O importante é o meu eu hoje. Porque está conectado à questão do lado esquerdo. Também compreendo que, na contramão, Deus, aos canhotos, ele dá um pouco de vislumbres maiores de segredos, porque estão conectados desses segredos que estavam do lado esquerdo, que é pouco explorado. Por quê? Porque é perigoso. Mas quando você fica firme, Deus ele vai usar ambos lados. Mas vocês nunca notaram que é estranho? Porque alguns dizem 10 a 12%, mas geralmente as pesquisas mostram que até menos de 10% do mundo é canhotos. Então, deixa uma revelação muito linda para vocês. A tribo de Levi são todos os canhotos nascidos ao longo do tempo, ao longo da roda do zodíaco. Aí eu falei assim, mas pai, como eu posso saber isso? Né? Interessante que ele falou assim, olhe para a disposição do acampamento. E aí eu falei, E aí quando você olha a disposição do acampamento, você vai perceber que Levi, ele teve 3 filhos. É Gerson, Coat e Merari. E Levi, ele cuida do lado leste, da nascente do sol. Os coatitas cuidam da ala sul. Os gersonistas, da ala oeste. E os meraritas, da ala norte. Então você que é canhoto, e você nasce num tipo de, por exemplo, um canhoto que nasce na ala sul, onde tem Rubem, Simeão e Gade, que estão ligados a touro, Áries e peixes. Se você é destro, você nasce no mês, por exemplo, de touro, você é Rubem. Mas se você é canhoto e nasce no mês de touro, você é Levi. Ligado a Coate, a um dos filhos de Levi, que Deus separou lá. Compreende isso? Se você, por exemplo,
é destro e nasce em Aquário, José, você é José, é Efraim. Agora, se você é canhoto e nasce na época de Aquário, você está ligado à ala oeste do pôr do sol. Você é um canhoto Levi. Você é um levita. Uma coisa interessante é que a quantidade, em proporção de músicos, que eu já coloquei isso para vocês, no mundo de músicos canhotos, ela é muito grande em relação à proporção de quantos canhotos nascem. Os caras não entendem por que eles estão ligados a um lado criativo. Deixa eu apresentar algo interessante, onde quando você faz uma pesquisa, talvez as pessoas nunca tiveram curiosidade disso, né? De em que épocas do ano nascem mais canhotos. E de antemão, deixa eu comentar. Os benjamitas são conhecidos por serem canhotos. E aí é o seguinte, na época de Sagitário, né? Quem nasce nessa época, esse é um canhoto legítimo benjamita. Aí, nesse caso, ele não é gersonita, ligado ao oeste do sol. Tá? Essa é uma revelação muito linda do pai. Alguns vão falar assim, e as mulheres, né? Ligadas à mão direita e à mão esquerda. Vocês estão conectadas, literalmente, a quem vocês foram dadas, como eu posso dizer, mediante essas tribos. Deixa eu comentar, inclusive, se você é mulher e você nasce em Issacar, significa que você é Issacar, tá? Agora, se você falar assim, como eu posso saber a minha história celestial, se eu estou ligado a Diná, né? Como que eu posso compreender isso? É só você pesquisar a questão de Diná, e também, se você quiser mais detalhes da sua vida, se você tiver esses dados, né? Não são todas que têm esse dado, né? Mesmo homem ou mulher, você pesquisa a tribo, o nascimento do seu pai, e aí você pega qual é a tribo do seu pai. Do seu pai. Não da mãe, do seu pai. Você vai entender também a implicação, a ligação sua, da sua história celestial. Então, volto a repetir. Mulheres, vocês são de Ná, e a época que vocês nascem aqui, então, vocês têm uma tribo de nascimento. Uma tribo de nascimento aqui no mundo terrestre. Vocês perceberam que é uma lista diferente. A lista do mundo celestial é a lista apresentada na ordem dos filhos de Jacó. A lista do mundo terreno aqui é a ordem que está em números 2, onde é a disposição do acampamento, ou seja, a disposição do firmamento, porque o acampamento ele é uma sombra das coisas celestiais, ele é uma sombra de como você foi colocada e eu fui colocado nesse mundo aqui. Os homens são todas essas tribos, as mulheres também são essas tribos, mas se você quer saber a sua história, o que você está conectado e fez, a parte da tribo de Diná, que já tem essa história, tá? Ligada às mulheres, a parte dessa tribo, você também está conectada à história da tribo de seu pai. É tão interessante que, quando você faz a leitura de Números 36, lá mostra a regra que existia, de que quando uma mulher ela foi dada, todas vocês foram dadas a todas as tribos. Então, você fala assim, eu preciso me casar com um fulano. Quando você nasce numa tribo, ou mesmo homem ou mulher, existe uma tendência de que as tribos na Bíblia, elas se casavam entre eles mesmos. E eles não ficavam indo para outra tribo. Mas eles davam também casamentos entre tribos. Mas era uma coisa mais rara e mais específica. Eles tinham um direcionamento de Deus. Eles geralmente casavam com a mesma tribo porque havia uma compatibilidade de energias, de cultura. Né? Porque cada um está ligado a uma pedra. Um dia eu vou fazer uma live só sobre as pedras. E vocês vão compreender e falar assim, ok. Só que aí quando você se une ao seu marido, a tua energia vai mudar. Tá? E aí, o seu marido, você toma as bênçãos dele para você. Isso está conectado, por exemplo, a Maria. Tá? Que elas têm conexões com a tribo de Judá e Levi. Só que o que prevalece é a tribo do marido, do homem. Tá? Isso é bíblico. Não tem como negar e refutar. Né? E isso é muito importante. Até no grupo privado, uma irmã ela colocou, Samuel, eu penso que, porque na Bíblia dizia assim, eu falei, perfeito, minha irmã. A minha irmã leu a Bíblia, compreendeu, porque tudo que eu estou falando aqui não é invenção, é Bíblia. Tá? E existe também um estudo, só que ele tornaria muito cansativo e muito, muito grande, mas quando você faz um estudo das mulheres de Davi, entre outros padrões e outros aspectos em relação às tribos, você vai perceber que a quantidade de benjamitas
que estão ligados às tribos como paternas das mulheres, é muito grande. Isso é muito interessante, né? Então, vocês, mulheres canhotas, vocês nascem canhotas porque os seus pais celestiais, a fonte celestial, tá, ligado a vocês, está conectado ou a Benjamim, e quando são dessas, estão conectados a Diná. Tá? Mas a gente vai tratar isso em vídeos, principalmente vídeos editados, que aí eu vou colocar como diagramas para vocês vão entender. Eu estou ainda aprendendo algumas coisas, pessoal. Eu faço minhas edições, mas tem coisas que eu não sei fazer. Eu não sei fazer capinha de YouTube, para vocês terem uma ideia. Eu coloco lá, ou às vezes coloco um inscrito lá, mas sinto que eu não tenho, parece que o dom para isso, na minha concepção. Tá? Mas voltando. Quando for, pessoal, o momento do arrebatamento, por isso que o firmamento está mudando e a ciência está falando que uma 13ª tribo está aparecendo, é porque o firmamento está se inclinando e voltando àquele momento que essa estrela ligada a dragão, ou seja, dragão, Satanás, ela está indo para o centro. E aí surge uma espécie de tribo, que eu posso dizer assim, 13ª tribo, onde eu coloquei uma lista para vocês, mas de 21 de janeiro até dia 16 de fevereiro é Manassés. Aquário, tem toda uma lista aqui, tá? Mas aí mudam as tribos. É o momento seu de arrebatamento, onde você tem uma nova bênção. Por isso que são dadas 3 listas de tribo. E é interessante que nessas 3 listas, a gente percebe que a tribo de Dan ela não é mencionada, porque você é levita, tá? Então os levitas eles estão ligados ao quê? Canhotos que estão espalhados por todos os outros signos. Essa é a diferenciação. Por quê? Porque os levitas têm eles estão conectados ao que eles chamam de diagrama da sabedoria, a parte de criativa e de louvor. Por isso que tem uma quantidade de músicos destros muito grande, canhotos muito grande, em relação ao número de destros. E aí você vai falar, eu que gosto de música e sou destro, né? É porque você teve, como eu posso dizer, o aprendizado com estes que são a origem da música. É tão assim que Satanás ele está ligado ao lado esquerdo e ele é conhecido por ser o quê? Um músico. Né? Outro código bíblico, Davi ele representa a Jesus e Saul representa Satanás. Então significa que quando você percebe que Saul ele era um benjamita e os benjamitas são canhotos, você percebe que Satanás estava conectado ao lado esquerdo. Ele era um canhoto, digamos assim. Tá? Só que, como eu disse, tem seus prós e contras nessa questão, né? Que legal, canhoto ser levita, só que você tem uma responsabilidade enorme. E existe uma questão, né, dos lados do cérebro, que assim como você pode vislumbrar algumas coisas melhores, existem outras coisas que são piores, como, por exemplo, há um número grande de psicopatas que são canhotos. Sabiam disso? Então, por quê? Estão ligados à semente maligna. Muitos que estavam desse lado esquerdo, que acessavam a sabedoria, caíram. Você fala, então, tudo tem seu pró e seu contra, tem que haver um equilíbrio. E os levitas, eles ficaram nessa questão central e distribuídos por todo o, como eu posso dizer, o firmamento, porque Deus ele quis assim para ter um tipo de equilíbrio em cada época do ano e uma ligação na história celestial. Então, a gente consegue ter essa noção. Então, as tribos de arrebatamento vão ficar Manassés Capricórnio, José Aquário, Gade Peixes, Simeão Áries, Ruben Touro, Zebulon Gêmeos, Issacar Câncer, Judá Leão, Naftali Virgem, Aser Libra, Levi é Escorpião. Tá? Levi é Escorpião. E o símbolo antigo de Dan era uma águia. Né? Então, como ela depois começou a se desviar dos caminhos de Deus, ela se torna o símbolo de serpente. Tanto que existe uma profecia de Jacó onde ele fala que ela está conectada à serpente. E a tribo danita, você vai fazer um estudo, ela vai cair lá na família britânica. E a tribo ligada ao que eles chamam de serpentário, porque aí começa a surgir um outro signo, são levitas. Tá? São levitas também, ligado ao serpentário, e Sagitário a Benjamim.